No próximo capítulo da novela Dona de Mim, é Sofia quem assume o controle da narrativa. Sem teatrinho, ela revela a Samuel e Léo, que nunca acreditou naquela gravidez. A criança desmonta a farsa com argumentos cirúrgicos. Gestos calculados demais, medo de contato, encenação constante. Não foi intuição infantil, foi observação afiada. O choque é imediato. Samuel trava. Léo respira fundo. A culpa vem, mas o alívio fala mais alto. Antes de continuar, curta o vídeo, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você acompanha a novela. Enquanto isso, nos bastidores do poder, Davi muda o jogo ao anunciar Bárbara como a nova modelo da Boaz. Um movimento estratégico que rouba a atenção, reposiciona alianças e deixa claro: ninguém está seguro no tabuleiro. No núcleo policial, Lopes tenta afastar Marlon, mas Rangel corta curto. Sem rodeios, deixa claro que a equipe não será desmontada agora. Clima de tensão institucional. E ninguém dorme tranquilo quando a hierarquia fecha as portas. De volta ao drama central, o embate é inevitável. Léo encara Ellen sem açúcar, sem anestesia. Diz que acabou. Não cai mais em lágrimas, histórias mal contadas ou chantagem emocional. Ellen tenta ironizar, mas a firmeza de Léo desmonta qualquer defesa. O sorriso some, a farsa sangra. A conversa que vem depois dói mais. A sós, Sofia admite: Ellen sempre adorou pegadinhas, como ela. A diferença? Desta vez, a brincadeira virou crime emocional. Limites foram ignorados e crianças não esquecem. Vivian entra em cena para repreender Léo. Acha que confronto direto só piora tudo. Samuel, dividido, entende o desgaste, mas admite: a namorada passou do ponto. O casal entra num silêncio pesado, daqueles que gritam, e quando parece que já deu, a paranoia explode. Hudson e Ellen descobrem que Sofia usa uma tag com rastreador. O pânico se instala. Para piorar, os dois flagram Samuel e Léo observando cada passo deles. Acabou a ilusão de controle. O jogo virou. Todos sabem que estão sendo vigiados. Agora é simples e cruel. Quem errar primeiro, cai. Jacques tomará a atitude mais perigosa de toda a sua trajetória. Foragido, vivendo à sombra do próprio passado e consciente de que a polícia fecha o cerco a cada dia, ele deixará o esconderijo por um único motivo, capaz de fazê-lo enfrentar tudo: salvar a vida de Davi. O jovem sofrerá um grave acidente, perderá muito sangue e entrará em estado crítico. No hospital, a tensão tomará conta dos corredores e a palavra urgência ecoará como uma sentença. Davi e Bárbara finalmente assumirão o namoro. Leves, empolgados e cheios de planos, os dois decidirão sair de moto, celebrando a nova fase do relacionamento. O clima de felicidade, porém, durará pouco. Em uma estrada aparentemente tranquila, algo inesperado acontecerá. Um susto, um desvio brusco, o barulho seco da colisão. A moto irá ao chão e o destino mudará de rumo em segundos. Socorridos às pressas, Bárbara escapará com ferimentos leves, mas Davi não terá a mesma sorte. Ele dará entrada no hospital desacordado, com múltiplas lesões e uma hemorragia severa. Médicos e enfermeiros correrão contra o tempo, enquanto a notícia do acidente se espalha como rastilho de pólvora entre amigos e familiares. Cada minuto será decisivo. Longe dali, sem imaginar a gravidade da situação, Jacques sentirá uma inquietação difícil de explicar. Uma saudade repentina, quase sufocante, tomará conta dele. Um pressentimento ruim o fará andar de um lado para o outro no esconderijo, como um animal encurralado. É nesse momento que Tânia resolverá agir. Movida por compaixão, ou talvez culpa, ela ligará para Davi, tentando restabelecer a ponte entre pai e filho. A ligação não será atendida por Davi, mas a resposta virá em forma de choque. A notícia da internação e do estado grave do rapaz. O mundo de Jacques desabará.
A ficha cairá com violência. O vilão entenderá que não há tempo para pensar, calcular riscos ou montar estratégias. O instinto falará mais alto. Desesperado, Jacques tomará uma decisão impensável: sair do esconderijo e ir até o hospital. Ele sabe que é o pai biológico de Davi e que, por isso, tem grandes chances de ser compatível para a doação de sangue necessária. O gesto pode significar a salvação do filho e, ao mesmo tempo, sua própria condenação. A chegada de Jacques ao hospital será tensa. De boné, capuz e olhar baixo, ele tentará passar despercebido, mas o nervosismo o denunciará. Cada passo pelo corredor será um desafio. Cada policial à distância parecerá uma ameaça iminente. Ainda assim, ele avançará, decidido a ir até o fim. No banco de sangue, o clima será de urgência absoluta. Médicos explicarão a gravidade do quadro de Davi e a necessidade imediata da transfusão. Sem hesitar, Jacques se oferecerá. Ao preencher os formulários, suas mãos tremerão. Não de medo da prisão, mas do medo real de perder o filho para sempre. Enquanto isso, a notícia da presença de Jacques no hospital começará a circular. Samuel descobrirá que o vilão está ali e enxergará na situação a oportunidade perfeita para colocá-lo atrás das grades. Para ele, a justiça finalmente estaria ao alcance das mãos. No entanto, Ayla pedirá cautela. Ela argumentará que qualquer ação precipitada pode colocar tudo a perder. O temor é claro. Se Jacques perceber que está prestes a ser capturado, pode fugir antes mesmo de concluir a doação. E Davi pode pagar o preço mais alto. Divididos entre o dever de fazer justiça e a necessidade de salvar uma vida, os personagens viverão momentos de extrema tensão. No quarto do hospital, Davi lutará silenciosamente entre a vida e a morte, enquanto, do outro lado da porta, Jacques enfrentará seu maior dilema: provar com um gesto definitivo que ainda é capaz de amar como pai, mesmo carregando o peso de crimes e escolhas irreversíveis. Nos instantes seguintes, o clima no hospital ficará ainda mais sufocante. O sangue de Jacques seguirá para a sala de transfusão, enquanto médicos aceleram os procedimentos para estabilizar Davi. Do lado de fora, o silêncio será cortado apenas pelo som dos monitores cardíacos e pelos passos apressados da equipe médica. Jacques, pálido e visivelmente abatido após a doação, insistirá em saber notícias do filho, mas será orientado a aguardar. Samuel, cada vez mais pressionado, circulará pelos corredores com o celular na mão, pronto para fazer a ligação que pode mudar tudo. Ele observará Jacques à distância, frágil, sentado em uma cadeira, como se o peso de todos os erros finalmente tivesse caído sobre seus ombros. A vontade de agir será enorme. Para Samuel, aquele é o criminoso que precisa pagar pelo que fez. Mas o olhar perdido de Jacques, carregado de medo e arrependimento, o fará hesitar por alguns segundos. Ayla perceberá a tensão e reforçará seu apelo. Ela lembrará que, naquele momento, qualquer movimento errado pode ser fatal para Davi. O embate entre razão e emoção tomará conta dos dois irmãos. A decisão precisará ser tomada rapidamente antes que Jacques se recupere e tente desaparecer novamente. Enquanto isso, Tânia circulará pelo hospital, tentando manter a situação sob controle. Ela desconversará, inventará justificativas e fará de tudo para atrasar qualquer suspeita. Seu nervosismo, porém, chamará a atenção de uma enfermeira, que começará a fazer perguntas demais. O risco de Jacques ser reconhecido aumentará a cada minuto. No centro cirúrgico, os médicos anunciarão que a transfusão começa a surtir efeito.
A pressão de Davi apresentará sinais de melhora e a equipe respirará aliviada, ainda que o quadro siga grave. Bárbara, emocionada, agradecerá em silêncio por ele estar reagindo, sem imaginar que o sangue que corre nas veias do namorado veio justamente do homem mais procurado daquele momento. Jaques, ao ouvir que o filho reagiu, fechará os olhos, vencido pela emoção. Pela primeira vez, ele sentirá que fez algo verdadeiramente certo. O alívio, no entanto, durará pouco. Um policial surgirá no corredor, alertado por uma denúncia anônima. O clima mudará instantaneamente. Samuel perceberá a movimentação e entenderá que o tempo acabou. Ele terá de decidir ali, no calor do momento, se entrega a Jaques ou se permite que ele vá embora após salvar o filho. Ayla o encarará em silêncio, aguardando a escolha. Jaques, ainda fraco, notará a presença do policial e compreenderá que o cerco finalmente se fechou. Sem fugir, ele se levantará com dificuldade, respirará fundo e caminhará alguns passos à frente, pronto para enfrentar as consequências. Antes que qualquer palavra seja dita, um médico surgirá com uma notícia urgente sobre Davi, interrompendo tudo. A tensão ficará no ar, suspensa por um fio. Entre algemas iminentes, segredos expostos e uma vida recém-salva, os próximos capítulos prometem virar o jogo de vez, e nada mais será como antes. Marlon provará que é pai de Sofia e vai desmascarar a falsa mãe da menina. Um crime cruel do passado de Helen virá à tona e provará a verdadeira paternidade de Sofia. Leona entrará em choque ao descobrir que é muito mais que uma babá. Você está colocando a minha filha para roubar, sua golpista. Você nunca foi mãe dela e esse exame prova tudo, dirá o policial ao desmascarar a pilantra. Tudo começa quando Marlon revela algo impressionante para Leona. A conversa acontece à noite, em um local discreto, longe de ouvidos curiosos. O policial está visivelmente abatido, com o olhar perdido, como se estivesse revivendo um pesadelo antigo. Leona, tem uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Eu achei que fosse confusão da minha cabeça, mas essa lembrança não me larga. Ele respira fundo antes de continuar e relembra o dia em que disseram que sua filha havia nascido morta. O hospital estava em completo caos, médicos correndo, enfermeiros discutindo, gritos pelos corredores. No meio daquela confusão, Marlon jura que viu uma mulher sair apressada pelos fundos do hospital, escondendo o rosto, carregando um bebê recém-nascido nos braços. Essa mulher era Helen. Leona sente as pernas fraquejarem. Ela tenta negar, tenta encontrar uma explicação lógica, mas o coração não acompanha a razão. A ligação com Sofia sempre foi forte demais, intensa demais para ser explicada apenas pelo cuidado de uma babá. Desde o primeiro dia, algo dentro dela gritava que aquela criança lhe pertencia. O reconhecimento vem antes da consciência. Marlon confirma que aquela imagem nunca saiu da sua cabeça. Durante anos, ele tentou convencer a si mesmo de que estava confundindo lembranças, misturando dor com culpa. Agora, porém, a suspeita vira uma certeza dolorosa. Algo muito sério aconteceu naquele dia. Um crime pode ter sido cometido, e a verdade começa a se impor como uma avalanche impossível de conter. Marlon percebe que não há mais volta. Leona não consegue mais fingir. A dor reprimida explode em lágrimas, em palavras atropeladas, em um desabafo que ela guardou por anos, sem saber exatamente o porquê. Ela confessa que sempre sentiu que Sofia era sua filha. Cada sorriso, cada doença, cada noite em claro parecia ecoar algo que vinha de dentro, de um lugar profundo e inexplicável. Marlon entende a gravidade da revelação e afirma que estão diante de um crime cruel, envolvendo documentos falsos, médicos comprados e uma vida inteira construída sobre mentiras.
A decisão é tomada naquele instante. Um teste de DNA será feito em absoluto sigilo. Se Helen desconfiar de qualquer coisa, pode fugir ou até machucar a menina. Enquanto isso, Helen começa a pressentir o perigo. O passado volta a rondar como um fantasma que ela acreditava ter enterrado. Pequenos detalhes começam a incomodá-la. Olhares atravessados de Marlon, o comportamento estranho de Leona, o silêncio pesado que toma conta da casa. Hudson tenta tranquilizá-la, diz que é paranoia, que ninguém jamais descobrirá o que foi feito tantos anos atrás. Mas Helen sabe. Ela sente. A verdade insiste em se aproximar, batendo a porta com força. No laboratório, o clima é de tensão absoluta. Leona, Marlon e Sofia realizam o exame sob identidades falsas, evitando qualquer registro que possa levantar suspeitas. Sofia, sem entender a gravidade do momento, apenas segura a mão de Leona com força, como se buscasse proteção. A espera pelo resultado é angustiante. Cada minuto parece uma eternidade. Leona revive mentalmente o parto que nunca teve, o luto que nunca entendeu, os anos de vazio que agora fazem sentido. Marlon caminha de um lado para o outro, tomado por culpa e raiva ao mesmo tempo. Quando o resultado chega, o choque é devastador. O funcionário do laboratório entrega o envelope com cautela, como se soubesse que aquele papel carrega uma bomba. Marlon abre, lê, engole em seco. Deu positivo. A Sofia é sua filha, Leona, e é minha filha também. O mundo parece parar por alguns segundos. Leona desaba. O choro vem carregado de dor, revolta e alívio. Roubaram sua filha, forjaram uma morte, destruíram sua vida e a fizeram viver anos de culpa e tristeza sem saber o motivo. Marlon promete justiça. Ele jura que Helen pagará por cada lágrima derramada, por cada noite em claro, por cada mentira sustentada. Mas eles sabem que não podem agir por impulso, precisam de estratégia. A verdade será revelada na audiência, diante do juiz, sem espaço para fuga, chantagem ou teatro. Leona ainda questiona se Marlon saberá respeitar o coração de Sofia. Ela teme que a menina se sinta arrancada de uma vida que acredita ser sua. Marlon garante que sim. Ele promete que nada será feito à força. Sofia será protegida, amparada e ouvida. O plano é claro: expor Helen no momento certo, com provas irrefutáveis, e garantir a segurança da criança. No tribunal, Helen e Hudson entram confiantes, certos de que controlam a situação. Helen mantém a postura de mãe dedicada, segura a mão de Sofia com firmeza, como se nada pudesse ameaçá-la. Hudson observa o ambiente com atenção, desconfiado, sentindo que algo está fora do lugar. O juiz pede ordem. O clima é pesado. Murmúrios ecoam pela sala. A porta se abre lentamente, anunciando que algo decisivo está prestes a acontecer. O veredito se aproxima. Leona observa cada detalhe, com o coração acelerado, sabendo que aquele momento pode mudar tudo. Leona respira fundo ao ver Helen sentada à frente, ainda encenando a mãe dedicada. O juiz ajusta os óculos, confere os documentos e dá início à audiência. O silêncio na sala é tão denso que qualquer movimento ecoa como um alerta. Marlon se levanta quando é chamado a falar. A postura é firme, a voz controlada, mas carregada de anos de culpa e espera. Ele começa relatando o dia do parto, o caos no hospital, a notícia da suposta morte da criança e, por fim, a imagem que nunca o abandonou. Helen saindo pelos fundos, com um bebê nos braços. Helen reage de imediato, indignada, acusando Marlon de perseguição e loucura. Hudson tenta interromper, pede a palavra, mas o juiz exige ordem. Marlon prossegue. Apresenta inconsistências nos registros hospitalares, laudos rasurados, assinaturas divergentes. Cada detalhe desmonta um pedaço da farsa.
Leona observa Sofia, que percebe a tensão e aperta ainda mais sua mão. O coração da mulher dispara, mas ela se mantém firme. Agora não é sobre vingança, é sobre verdade. O juiz autoriza a apresentação da prova decisiva. Marlon caminha até a mesa, segura o envelope e o ergue no ar. Helen empalidece. O juiz lê o resultado do exame em voz alta. O DNA confirma a paternidade de Marlon e a maternidade de Leona. Um murmúrio percorre a sala como um choque elétrico. Helen perde o controle. Grita, acusa todos de conspiração. Tenta se levantar, mas é contida. A máscara cai diante de todos. Marlon não se contém. Ele avança um passo, apontando para Helen. Você está colocando a minha filha para roubar sua golpista. Você nunca foi mãe dela e esse exame prova tudo. A frase ecoa como sentença. O juiz determina que Helen seja afastada imediatamente da criança e solicita uma abertura de investigação criminal por falsidade ideológica, sequestro de recém-nascido e fraude documental. Hudson tenta se justificar, mas percebe tarde demais que foi cúmplice de um crime monstruoso. Sofia chora, confusa, chamando por Leona. A mulher se ajoelha diante da menina, segura seu rosto com cuidado e promete que nada de ruim vai acontecer. Marlon observa a cena com emoção contida. Ele sabe que a batalha legal está longe de terminar, mas aquele momento já é uma vitória. A verdade veio à tona. A mentira, enfim, desmoronou. Helen é retirada da sala sob olhares de reprovação. O juiz encerra a audiência com medidas provisórias, garantindo a guarda temporária a Leona e Marlon até a conclusão do processo. Ao sair do tribunal, Leona sente o peso dos anos de dor se misturar a um medo novo, o de reconstruir uma vida do zero. Marlon caminha ao lado dela, em silêncio, consciente de que a justiça começou ali, mas o verdadeiro desafio será cuidar das feridas invisíveis deixadas pelo crime. Do lado de fora, flashes estouram, perguntas são lançadas, mas Leona ignora tudo. Ela se abaixa novamente, abraça Sofia e fecha os olhos por um instante. O passado foi exposto, o presente está em ruínas e o futuro, ainda incerto, começa a ser escrito a partir daquele instante. A reta final da novela será marcada por uma sequência de tirar o fôlego e deixar o público em absoluto estado de tensão. Davi ficará entre a vida e a morte após sofrer um gravíssimo acidente de moto ao lado de Bárbara, em uma noite que parecia comum, mas que se transformará em um divisor de águas para todos os envolvidos. O acidente acontecerá de forma abrupta, sem aviso, em uma estrada mal iluminada. O impacto será violento. A moto será arremessada para fora da pista e os dois corpos ficarão estendidos no asfalto, cercados por silêncio, sirenes ao longe e o pânico de quem presencia a cena. O socorro demorará preciosos minutos, aumentando ainda mais o suspense sobre o estado de saúde dos dois. Davi será o que mais preocupará os médicos. Ainda consciente nos primeiros instantes, ele logo perderá os sentidos, apresentando um quadro grave de traumatismo. Bárbara, embora ferida, conseguirá murmurar o nome dele antes de também ser levada às pressas para o hospital. A chegada da ambulância marcará o início de uma corrida desesperada contra o tempo. No hospital, o clima será de absoluto caos. Médicos e enfermeiros agirão com rapidez, enquanto familiares começam a ser avisados. A notícia cairá como uma bomba na família Boaz. O estado de Davi será classificado como gravíssimo e ele será encaminhado diretamente para a UTI, deixando todos em choque. Enquanto isso, Jaques, que terá reaparecido ao lado de Tânia, será tomado por um misto de culpa, desespero e medo. Ao saber do acidente, o vilão entrará em colapso. Pela primeira vez, ele deixará cair a máscara de frieza e revelará um lado que poucos conhecem.
Em um momento de rara sinceridade, dirá à comparsa que precisa salvar o filho a qualquer custo. Determinando, Jacques irá até o hospital onde Davi estará internado. A simples presença dele no local causará um verdadeiro terremoto emocional. Funcionários reconhecerão o homem que deveria estar foragido e a tensão tomará conta dos corredores. O reencontro com a família será inevitável, já que será flagrado pela família Boaz, provocando revolta imediata. Samuel reagirá com indignação e exigirá que a polícia seja chamada imediatamente. Para ele, aquela é a chance perfeita de colocar o tio atrás das grades. O clima ficará explosivo e o confronto só não terminará em escândalo, graças à intervenção de Aila. Em um momento de extrema sensibilidade, Aila pedirá que Samuel espere. Ela argumentará que aquele não é o momento de transformar o hospital em um campo de batalha. Davi estará lutando pela vida e qualquer confusão pode colocar tudo a perder. Mesmo contrariando seus princípios, Samuel aceitará recuar, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, Tânia observará tudo de longe, analisando cada movimento. O retorno de Jacques ao centro dos acontecimentos começará a levantar suspeitas e reacender medos antigos. Para muitos, a presença dele naquele hospital não será apenas a de um pai desesperado, mas o prenúncio de novos perigos. No quarto da UTI, Davi será mantido sedado, ligado a aparelhos, enquanto os médicos travam uma batalha silenciosa para estabilizar seu quadro. Cada apito das máquinas aumentará a angústia dos que aguardam do lado de fora. O diagnóstico será reservado e a palavra risco será repetida mais vezes do que todos gostariam de ouvir. Bárbara, mesmo machucada, insistirá em saber notícias de Davi. Confiante, ela tentará transmitir força aos demais e afirmará com convicção que ele vai sobreviver. Suas palavras soarão quase como uma profecia, trazendo um fio de esperança em meio ao caos. Ainda assim, o medo de uma perda irreversível pairará no ar. Nos corredores do hospital, segredos começarão a vir à tona, alianças serão colocadas à prova e decisões adiadas poderão cobrar um preço alto. O acidente não apenas colocará a vida de Davi em risco, como também ameaçará desestabilizar toda a estrutura da família Boaz, reacendendo conflitos que estavam adormecidos. E enquanto médicos seguem lutando, Jacques fará uma promessa silenciosa diante do leito do filho. Uma promessa que poderá mudar o rumo da história e desencadear consequências imprevisíveis nos próximos capítulos. Nos momentos seguintes, a tensão no hospital atingirá níveis insuportáveis. O relógio parecerá andar mais devagar e cada porta que se abrir provocará um sobressalto coletivo. Os médicos entrarão e sairão da UTI sem dar respostas definitivas, mantendo todos presos a um limbo de angústia e expectativa. Jacques permanecerá no local, inquieto, andando de um lado para o outro. O vilão, acostumado a mandar e controlar situações, se verá completamente impotente diante do estado do filho. Em silêncio, ele reviverá decisões do passado e perceberá que muitas delas conduziram àquele momento crítico. Pela primeira vez, o medo de perder Davi falará mais alto do que qualquer plano ou fuga. Samuel, mesmo relutante, começará a perceber a transformação do tio. Ainda assim, não baixará a guarda. Para ele, a permanência de Jacques ali é apenas temporária e a conta pelos crimes do passado ainda terá que ser paga. Aila, dividida entre a razão e a emoção, seguirá tentando manter a família unida enquanto a situação de Davi não se define. Enquanto isso, Bárbara receberá alta dos primeiros atendimentos e, mesmo fragilizada, insistirá em ficar no hospital. Ela se aproximará da família Boaz, criando um clima inesperado de solidariedade. Em uma conversa sincera, revelará que o acidente poderia ter sido ainda pior
e que Davi lutou até o último segundo para protegê-la. A revelação tocará a todos profundamente. Horas depois, a equipe médica finalmente chamará os familiares para uma atualização decisiva. O silêncio tomará conta da sala. O médico explicará que a cirurgia foi longa e delicada e que os próximos momentos serão cruciais. O estado de Davi ainda inspirará cuidados extremos, mas ele terá resistido ao pior. A notícia provocará choro, alívio e uma emoção contida, misturada com o temor do que ainda pode acontecer. Jaques, emocionado, agradecerá discretamente, mas saberá que sua presença ali não poderá se prolongar. Ele trocará um último olhar com o filho desacordado, consciente de que aquele pode ser o ponto final de sua trajetória ao lado da família Boaz, ou o início de um acerto de contas definitivo. Com Davi ainda entre a recuperação e o perigo, decisões urgentes começarão a ser tomadas, alianças serão redefinidas e o futuro de todos ficará por um fio. O acidente marcará um antes e depois irreversível, deixando claro que nada voltará a ser como antes nos capítulos finais. Léo terá a sensação de que finalmente está prestes a virar o jogo contra Ellen. Depois de semanas engolindo dúvidas, enganos e pequenas humilhações silenciosas, a protagonista decide que não pode mais ignorar os sinais gritantes de que algo está profundamente errado. A suposta gravidez de Ellen, que sempre foi tratada como um fato incontestável por todos ao redor, passa a soar cada vez mais como uma encenação mal ensaiada. E Léo não está disposta a continuar fazendo papel de plateia. Tudo começa quando Léo passa a reparar em detalhes aparentemente banais, mas que, somados, formam um quebra-cabeça perturbador. Ellen surge um dia com a barriga mais saliente, no outro parece quase não tê-la. As roupas largas surgem e desaparecem conforme a conveniência. O discurso muda, as datas não batem, os sintomas são sempre vagos demais. Para qualquer pessoa menos atenta, isso poderia passar despercebido. Para Léo, vira obsessão. A desconfiança se transforma em vigilância silenciosa, quase investigativa. Decidida a confirmar suas suspeitas, Léo passa a observar Ellen à distância. Ela muda a rotina, antecipa horários, aprende os caminhos que a golpista costuma fazer. Em uma dessas observações, Léo tem o flagrante que muda tudo. Ellen chega a um determinado local acompanhada da filha, absolutamente sem nenhum sinal da famosa barriga de grávida. O vestido justo não deixa margem para dúvida. Não há volume, não há cinta, não há disfarce possível. O coração de Léo dispara. Ali, diante de seus olhos, a farsa começa a ruir. Sem conseguir conter a revolta, mas tentando manter a cabeça fria, Léo decide que precisa de uma testemunha. Alguém que veja o que ela viu. Alguém que não permita que Ellen negue depois. É então que ela procura Samuel. Sem entrar em muitos detalhes, ela pede que ele confie nela e aceite esperar alguns minutos para ver algo importante. O clima é de tensão absoluta. Os dois se escondem, observam, aguardam. O tempo parece se arrastar enquanto Léo revive mentalmente todas as situações em que se sentiu manipulada. Não demora muito para Ellen reaparecer. E mais uma vez, sem a barriga. Samuel fica sem reação. O silêncio entre os dois é pesado, quase ensurdecedor. Não há mais espaço para dúvidas ou explicações criativas. A mentira está escancarada. Léo sente um misto de alívio e raiva. Alívio por não estar louca. Raiva por perceber o quanto todos foram enganados com tamanha frieza. O confronto acontece logo em seguida. Léo não se esconde, não contorna, não suaviza. Ela vai direto ao ponto, com a voz firme e o olhar cortante. Questionada, Ellen até tenta desconversar, ensaia uma justificativa mal construída, mas percebe rapidamente que não há saída. Pressionada por Léo e Samuel, ela acaba cedendo.
A confissão vem em partes, cheia de tentativas de minimizar o estrago, como se tudo não passasse de uma estratégia inofensiva. Ellen admite que não está grávida e que tudo não passou de um plano para manipular situações e pessoas ao seu redor. O choque, porém, não termina ali. Quando Léo acha que já viu o pior, vem a revelação que a desmonta por completo. Sofia, em sua inocência desconcertante, solta a bomba sem perceber o peso do que diz. A menina conta com naturalidade quase assustadora que já sabia da falsa gravidez há bastante tempo. Para ela, aquilo nunca foi um segredo, muito menos um problema. Sofia explica que sempre encarou tudo como uma grande brincadeira. Ri ao lembrar das pegadinhas armadas pela mãe ao lado de Hudson. Fala com entusiasmo infantil sobre enganar adultos, mudar histórias, inventar situações. Para a menina, aquilo era apenas diversão, um jogo, um teatro sem consequências. Cada palavra dita por Sofia cai como um golpe em Léo, que sente o chão desaparecer sob seus pés. A revolta de Léo se mistura com uma profunda tristeza. Mais do que a mentira de Ellen, o que a destrói é perceber até que ponto a golpista foi capaz de ir. Envolver a própria filha em um emaranhado de mentiras, ensinar que enganar é aceitável, transformar manipulação em brincadeira. Léo percebe que o dano vai muito além do que ela imaginava. Não se trata apenas de uma fraude emocional, mas de um desvio grave de valores, com impactos diretos na formação de Sofia. Léo tenta manter a calma, mas por dentro está em frangalhos. Ela olha para Sofia e enxerga não uma vilã, mas uma criança sendo moldada por exemplos perigosos. O sentimento de impotência é imediato. Ao mesmo tempo, nasce uma determinação ainda mais forte. Léo deixa claro com todas as letras que não vai mais tolerar jogos, farsas ou chantagens emocionais. Ela afirma que não cairá em nenhum outro golpe e que fará o que estiver ao seu alcance para impedir que Sofia continue sendo arrastada para esse caminho torto. A tensão se espalha. Ellen reage mal à postura firme de Léo, tenta inverter a situação, acusa a protagonista de exagero e drama. Mas Léo não recua. Cada palavra agora é calculada, cada decisão carrega peso. Ela sabe que esse embate está longe de terminar e que as consequências dessa revelação ainda vão ecoar por muito tempo. Nos próximos capítulos, a verdade exposta promete virar o jogo, aprofundar feridas e colocar todos diante de escolhas que não poderão mais ser adiadas. O impacto da revelação ganha contornos ainda mais sombrios e provoca uma sequência de reações em cadeia. O clima após a confissão de Sofia se torna irrespirável. O silêncio pesa mais do que qualquer grito, e Léo sente que, pela primeira vez, não está lidando apenas com uma golpista, mas com uma situação que saiu completamente do controle. Léo tenta conversar com Sofia de forma cuidadosa, escolhendo as palavras como quem anda sobre vidro quebrado. Ela explica com paciência e firmeza que aquilo não é brincadeira, que mentiras têm consequências e que adultos não podem ensinar crianças a enganar os outros. Sofia escuta, mas demonstra confusão. A menina não entende por que algo que sempre foi tratado como divertido agora causa tanta tensão. Essa reação só reforça em Léo a certeza de que o estrago emocional é profundo. A postura madura de Léo contrasta com a reação defensiva de Ellen. A golpista se fecha, cruza os braços e adota um discurso agressivo. Diz que sempre cuidou da filha do jeito dela, que ninguém tem o direito de julgá-la e que tudo não passou de um jogo inofensivo. A tentativa de normalizar a mentira revolta Léo ainda mais. Ela percebe que Ellen não demonstra arrependimento, apenas medo de perder o controle da situação. A discussão esquenta quando Samuel intervém. Ele se mostra chocado não só com a falsa gravidez, mas principalmente com o envolvimento direto de Sofia.
Samuel deixa claro que aquilo ultrapassa qualquer limite aceitável e alerta Ellen sobre as consequências legais e emocionais de suas atitudes. O tom sério dele deixa Ellen visivelmente abalada, ainda que ela tente disfarçar com ironia. Enquanto isso, Sofia começa a demonstrar sinais de insegurança. Pela primeira vez, a menina percebe que algo realmente grave está acontecendo. O riso some, o olhar baixa, e ela pergunta se fez algo errado. A pergunta atinge Léo em cheio. É nesse momento que a protagonista entende que não basta desmascarar Ellen. Será preciso proteger Sofia dos próprios jogos da mãe. Léo toma uma decisão silenciosa, mas definitiva. Ela afirma que não permitirá mais que Sofia seja usada como peça em armações e mentiras. Diz que, a partir dali, tudo será tratado com transparência. Doa a quem doer. Ellen reage com fúria, acusa Léo de querer roubar sua filha e ameaça virar o jogo mais uma vez. Mas suas palavras já não têm o mesmo peso. A máscara caiu e todos ali sabem disso. A tensão atinge o ápice quando Léo se afasta, levando Sofia consigo por alguns instantes, apenas para acalmá-la. Ellen tenta impedir, mas é contida por Samuel. O gesto deixa claro que novas batalhas estão por vir. A falsa gravidez pode ter sido desmascarada, mas o verdadeiro conflito está apenas começando e promete dividir lados, expor feridas antigas e colocar o futuro de Sofia no centro de uma guerra emocional sem volta.